Olá, gente. Eu sou a Zoe. Como é que vocês estão? Então, dando sequência aos vídeos sobre seitas, né? Hoje eu trago mais dois itens à nossa lista, né? E como eu, voltando a explicar para quem perdeu essa informação no primeiro vídeo que eu lancei dessa série, é o seguinte, esses vídeos, eles já estão, já tem uma lista completa no meu canal, com todos esses itens em formato vídeo lista, né? Mas eu resolvi fazer essa série de vídeos meio que para segmentar tópicos e poder falar mais a respeito deles, tá? Bom, fazendo uma breve introdução dos temas que eu vou tratar hoje, são o controle do tempo e o sistema de delação, tá? Ai, eu tô falando muito tá, né? Mas, às vezes, professores criam uns hábitos estranhos na linguagem, né? Porque a gente está explicando, aí a gente fica com aquela ansiedade. Entenderam? Entenderam? Aí, quando a gente vê, a gente fala, entendeu no final de tudo. É um problema sério. Mas, enfim, voltando. Por que que eu vou fazer essa introdução antes de iniciar os tópicos? Bom, uma das questões que é importante salientar a importância de se ler livros de vários assuntos, de ter interesses múltiplos. No meu caso, eu me interesso muito por música, por história, por filosofia, pela política, obviamente, já que eu sou anarquista, eu tenho essa linha ideológica. Mas isso não significa que eu vou ter que ficar falando de anarquismo o tempo todo. E até porque o debate político, ele perpassa sobre todos os assuntos que a gente discute, né? A minha formação musical, por exemplo, mesmo eu tendo começado a minha formação dentro da música erudita, linha de piano, aquela coisa bem, né, certinha, né, bonitinha. Olha como ela é bonitinha tocando piano, né, assim. É, quando eu entrei na faculdade, que eu tive acesso a um curso de licenciatura em música, a gente vê que a gente não pode se limitar a essa questão do elitismo na música. Então, é claro que quando eu vou falar de música, eu penso em projetos sociais voltados para a música, eu penso como é que você pode utilizar a música como ferramenta politizadora, porque é o que a gente tem meios de ao alcance, né? Ou seja, você acaba entrando numas de querer fazer alguma coisa com o que você sabe para produzir efeitos interessantes para a sociedade, tá? Então, tá. Bom, então eu acho que é importante justamente por causa
essa primeira questão que eu vou tratar, que é o controle do tempo. O controle do tempo é uma das estratégias usuais de seitas para manter, como o próprio nome diz, o membro da seita em questão ocupado, sem tempo para outras coisas. Isso acaba, de uma certa forma, complementando a função do isolamento, do controle da informação que esse membro vai receber do lado externo e o controle das relações sociais, que são as pessoas que ele pode e o que ele não pode ter contato ou ter acesso. Então, o que que acontece? Ele, com o controle do tempo, as seitas, elas oferecem várias atividades dentro da seita, obviamente. Porque além dos cultos, dos rituais, das reuniões, assembleias e outras atividades, eles vão dar trabalhinhos para você fazer pela seita, como, por exemplo, fazer panfletagem nas ruas, de casa em casa, enfim, dão um jeito de manter você ocupado. É, com isso, além disso, tem também os eventos tipo retiros espirituais. Retiros espirituais, geralmente você chega lá, você acha que você vai ter um momento assim de socializar melhor com os participantes, né? Mas também costuma ser recheado de atividades o dia inteiro. Eu já vi uma dessas seitas por aí, nesses documentários do Investigação Discovery, né, de seitas assim que já submeteu membros confinados numa caverna lá, coisa muito sufocante, as pessoas passavam fome, enfim, você gasta tempo. Hum. Aí você me pergunta, mas Zói, por que que essas pessoas fazem se prestam a isso? E que elas entram nessas coisas, nessas furadas. Recentemente, por exemplo, você teve o nosso coach da montanha levando pessoas para a montanha, né? Numa situação que ele não tinha como resolver caso desse um BO ali. E como aconteceu e como ele sozinho não resolveu, ligados? É, por que as pessoas entram nessa situação, se submetem a esse tipo de, de questão aí, né? Não sei nem como. Porque muitas vezes a pessoa ela quer mostrar que ela é digna de estar lá. Até porque uma das etapas que está meio contemplada
em processos anteriores, como, por exemplo, exclusivismo, essa parte do exclusivismo está inserido, inclusive, a noção de que aquele grupo é um grupo de escolhidos, é um grupo de pessoas especialíssimas que estão ali cumprindo uma missão importantíssima, né? E que só eles podem fazer aquilo. E você participar de um grupo desses é um privilégio, tá? Pensa sempre nessa percepção da coisa. Privilégio, exclusivo, seleto, pessoas selecionadas. Então você quer mostrar que você é uma pessoa digna de estar ali. E é claro que qualquer coisa que você receber de ordens, toda vez que você for solicitado a fazer alguma coisa pela seita, fazer algum trabalho, não sei o que, você nunca vai se negar. Até porque você já está nesse estágio de querer se mostrar cada vez mais digno de estar ali, cada vez mais envolvido nesse grupo, né, nessas atividades. Então, você quer mostrar que você é uma pessoa digna de confiança. Até porque chega um momento que algumas pessoas vão querer também saber qual é o grande segredo que a seita esconde, mas isso é um assunto para outro tópico, né? Porque a seita sempre vai trabalhar com uma situação ali que tem alguma coisa que vai acontecer, que vão revelar, que vão uma, uma situação ali que vai mudar muito a vida de todo mundo, enfim, vai ter uma revelação. O que enquanto você não chega lá no topo, enquanto você não faz o que você precisa fazer, você não vai adquirir esse conhecimento, tá? É uma questão estratégica para manter você ali até você ter acesso a rituais mais fechados, a ter essas informações disponíveis somente para os grandes mestres e superiores dessa seita, tá? É isso. E aí você vê, por exemplo, ah, e quando você vê, por exemplo, essas pessoas que estão, ah, fez um mês hoje, um mês que esse pessoal não sai das ruas fazendo manifestações em prol de que nem eles sabem direito. Uma hora eles querem mostrar que o Bolsonaro ganhou as eleições e que as eleições foram fraudadas, outra hora eles querem intervenção militar, outra hora querem alguma outra coisa ali, nem eles sabem exatamente o que eles estão fazendo ali. Até porque muitos estão ali porque os patrões querem. Muitos estão ali com medo de perder emprego. Já apareceram vídeos aí que dizem, que os próprios dizem assim que foi o patrão que mandou, que
que ele não votou nem sequer no Bolsonaro, mas pressão é isso mesmo. É assim que funciona a pressão. Sempre provocam um tipo de medo para que você mantenha a atividade constante, tá? Então, o que que acontece? Então, nesse processo, a pessoa vai passar o dia inteiro, ou seja, já estão ali, não saem, ficam horas e horas e horas dormindo em barraca. Eu não sei se estão dormindo em barraca mesmo, aquelas barracas estão todas ali meio que fazer mais drama, né? Mas a situação é essa. Como é que essas pessoas se deixam levar por situações desse tipo? É justamente essa questão de manter essas pessoas sempre ocupadas, sempre trabalhando, fazendo alguma coisa pela seita, pelo culto, pelo grupo político, pela ideologia, sem tempo para pensar em outras coisas, né? Ou seja, muitas vezes essas pessoas até a gente não sabe como é que essas pessoas eram antes, né? Mas a gente vê os efeitos disso, você vê na cara dessas pessoas que alguma coisa está acontecendo com ela, né? É uma coisa muito forte. E como ela já não tem mais nada a perder, né? Já que muitas vezes os laços sociais já foram desfeitos, a conexão com a informação científica, acadêmica também já não existe mais, e ela passou a viver em função daquilo, o caminho começa a ser aparentemente sem volta. Aí a gente precisa, por isso que a gente precisa entender esses sinais para ver se a gente consegue trazer algumas dessas pessoas de volta, né? Porque e é como essas coisas funcionam do ponto de vista prático, metodológico. Como eu falei, há método, tá? Eles não estão ali por acaso, eles não chegaram ali do nada e ficaram daquele jeito, enfim, há método, tá? E sistemas de delação, né? Outra forma de controlar as pessoas são, obviamente, os dedos duros. Os dedos duros, os fofoqueiros, são outros mecanismos que as seitas encontram de manter o controle sobre os seguidores. Porque, afinal de contas, se alguém pisa um fio de cabelo fora da linha, né? Ou seja,
ferrou, você é durado. Aí, claro que no início eles não vão fazer nada contra você, mas vão ficar mais de olho em você é, do que estavam antes, vão prestar mais atenção nas suas atitudes, vão verificar se você é realmente confiável. Enfim, vão começar, de alguma forma, vão começar a desconfiar de você. Em algum momento também, essa fofoca também serve para, nesse caso, são grupos específicos, não são todos, mas alguns grupos submetem esses membros um tanto quanto heréticos ou discordantes, divergentes, há uma espécie de castigo. Alguma coisa vai acontecer com você. Geralmente são sessões assim diferenciadas, colocadas assim num espaço reservado, né? Então acho que vocês já imaginaram o que que pode acontecer. Claro que não são todas as seitas que praticam esse tipo de coisa. Volto a repetir, não são todas que fazem esse tipo de castigo, tá? Mas algumas adotam meios de fazer você baixar a bola nesses seus questionamentos, tá? Porque mesmo que você tenha uma situação em que o seu questionamento não foi nem por maldade, muitas vezes, é porque você realmente ficou curioso e você quer entender melhor alguma, algum trecho lá do culto, alguma frase dita pelo mestre. Vamos usar a palavra mestre, eu acho que é mais genérico, né? Pelo mestre. Aí o mestre fala uma frase, você não entende direito, porque, afinal de contas, ninguém é obrigado a entender tudo e saber de tudo, tá? Aí, meu, por menor que tenha sido a sua malícia em fazer essa pergunta, você simplesmente não entendeu e quer tirar a dúvida. Só que dependendo do tipo de seita que você está seguindo, aquela pergunta pode representar uma espécie de tabu. Não pode ser questionado ali. Vai que você faz um questionamento justamente em cima de uma frase que é definidora e dogmática dentro da seita, tá? Só que você não sabia. Corre-se riscos até você conseguir explicar que você não sabia, que não sei o quê. Bom, não é tão fácil assim você desfazer essas. Agora também tem aquele pessoal que você está naquele círculozinho de membros, né? Uma turminha ali conversando, tendo papo, não sei o quê, de repente você solta do nada
uma informação ali, aí o pessoal faz de conta que não ligou, mas finge que está rindo, que beleza, daí quando você vê, já tem alguém te chamando assim numa salinha, conversar a respeito do que aconteceu, né? Não é tão fácil assim, não, tá? Só digo isso. Então, tem muitas seitas que fazem esse tipo de coisa. E outras podem ser mais tranquilas em relação a isso, até porque talvez algumas até deixem você falando à vontade, não vão fazer nada contra você por enquanto, até juntarem informações ou mais informações para poder chegar às instâncias superiores para lhe dedurar. Ou então, você pode falar à vontade, mas pelo menos você entra numa listinha de pessoas que vão continuar sendo mais um ali dentro. Porque é a tal coisa, né? Como a gente sabe nesses sistemas, até porque a maior parte dessas seitas, elas visam muito lucro, né? Aí é que está a conexão de muitas com esse sistema capitalista que nós temos. Muitas, por mais é, é, simplesinhas, assim, ou pelo menos aquela roupagem de uma coisa assim, sem ostentação, muitas vezes o interesse mesmo é lucro, ou então poder, tá? Agora, só que, assim como na vida real capitalista, são poucos os que chegam lá no topo, nessas seitas também não. Existem, inclusive, dinastias de mestres em algumas delas. Então, você não vai ser o cara que chegou ali, mal chegou, vai conseguir sentar na janelinha, não, tá? Não se iluda com isso. Muito provavelmente você vai continuar sendo aquela pessoa que senta lá na meiuca e é o esquecido do rolê, tá? E é mais ou menos o que acontece com a maioria das pessoas nesse sistema que a gente vive, né? E muita gente pouquíssima gente com muito dinheiro e uma grande parte da população sem nada, né? E agora nós temos 33 milhões passando fome, segundo consta, né? E é isso, né? As seitas, elas sugam você, tiram essas camadas que você possuía antes, tiram, descaracterizam quem você era e muitas vezes você está seguindo um negócio que você não vai sair do lugar com isso, né? E também não é interessante para todo mundo entrar lá para seguir, ser mestre de alguma coisa, só quer um espaço ali de convívio social, ok.
Mas saiba que na hora que você resolver sair dali, pode ter problemas. Assim como você vê, por exemplo, gente parando de apoiar o Bolsonaro e as pessoas correrem, ofenderem, atacarem essas pessoas porque abandonou o mito, né? Então, eu sei que muita gente não gosta muito quando a gente compara essas estruturas políticas com isso que eu estou discutindo aqui com vocês, mas a questão é a seguinte: no momento que você tem um governo que mistura um cara que é um ser humano, pelo menos deveria ser um ser humano mais humano, embora o comportamento não seja exatamente humano, né? Bom, os seguidores ficam numas de mito, ou seja, já é tratado como uma entidade acima do bem e do mal. Então, a gente tem pontos em comum, sim, né? Por mais que a gente diga assim, mas não dá para você comparar. Olha, religião, principalmente a cristã, e esses monoteísmos, desde sempre estiveram associados ao poder, né? Pelo menos desde quando o cristianismo virou religião oficial de Roma, né? A gente sabe que isso é uma história antiga. E o clero sempre esteve associado com pessoas poderosas, reis, rainhas, os próprios papas vinham de camadas da elite daqueles tempos, né? Hoje em dia você vê essas religiões querendo se meter no, nas leis do país, né? Então, desculpa, mas a gente tem que falar sobre isso. Pelo menos no que diz respeito da construção de um processo que está acontecendo na construção de uma mentalidade, que é uma mentalidade que está longe de ser individualizada, né? Particularizada. Então é por isso que eu estou tratando desses temas aqui e a gente vai se falando, né? A gente vai. Eu acho que faltam. Eu já fiz. Com esse vídeo aqui, são 7 temas. Vão faltar 3 para os vídeos futuros. Então, aí eu encerro essa série e quem quiser discutir melhor esses vídeos, a gente pode fazer em forma de live, a gente pode fazer em alguns formatos aí, tá?
Então é isso. Obrigada e saudações anarquistas para todos.